O capítulo do livro pediu para mandar um recadinho do coração para vocês, tá bom? Que recadinho do coração é esse? É que os capítulos do livro foram enviados, eles foram já devolvidos com os pedidos de correção, tá bom? Só que há um porém, com os capítulos, não, as correções não chegaram ainda, tá? Ou foram poucos que foram devolvidos, e aí o prazo foi estendido até o final do mês, né, dia 30 de novembro, e só que com esse atraso, nós não podemos, o livro não vai poder ser publicado nesse semestre, certo? Por conta do atraso na devolutiva. E aí vocês que estão com as correções a serem realizadas nos capítulos, né, vocês agilizem e devolvam para que o processo de publicação do livro ele seja mais célere, né? Só que esse semestre não dá mais. Tranquilo? Ficou compreendido? Pode falar, André. Boa noite. Eu Boa fiquei, noite. eu fiquei um pouco na dúvida, assim, porque eu tinha feito a minha inscrição, que eu estava do meu nome, né, para Sim. fazer parte, escrever um dos capítulos, inclusive até estava pensando em falar sobre o ensino da matemática. Mas, de fato, ainda não comecei. Eu queria saber se o que você está falando é o que já estava em andamento ou é esse da proposta já desse ano, que começou agora no segundo semestre? Porque se foi, de Pronto. fato, eu fiquei de fora. Não, a gente está falando do livro referente ao semestre anterior, certo? Então, Ah, desse entendi. semestre, vocês ainda não terminou o semestre, então vocês estão no processo de produção do capítulo, certo? Então, quem já puder começar, quem já for trabalhando no seu capítulo, já vai adiantando, tranquilo? Então, essa chamada é para o pessoal que mandou o capítulo do semestre passado para correção, foram corrigidos e devolvidos, só que a devolutiva com as correções não foram feitas de todo mundo. Nem todo mundo conseguiu devolver ainda corrigido. Então, só recapitulando, nós estamos falando do livro do semestre passado. Quem ficou de construir um capítulo do livro esse semestre, tá? Ainda está na data, está no prazo tranquilo, dá para fazer tranquilamente, certo, André? Então, o seu não está atrasado. Tá, joia, obrigado. Mais alguma pergunta? Podemos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fichamento, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês tiverem, qualquer contribuição, vocês podem me interromper, falar no microfone mesmo, porque eu estou aqui acompanhando o teu celular e, eventualmente, eu posso deixar passar, tá bom? Mas eu estou vendo aqui, acompanhando as manifestações de vocês pelo celular também, tá bom? Eu vou até deixar nas mensagens, já para deixar um ponto aqui, se aparecer alguma dúvida, eu já ver aqui, fica mais tranquilo para mim. E aí, pessoal, nós vamos falar sobre o que é fichamento, os tipos de fichamento, é um processo importante da escrita, tanto do projeto, quanto dos capítulos do livro, né, dos artigos do capítulo do livro, quanto do artigo para publicação em revista. É um processo fundamental na escrita, certo? E aí, para quem já fez o projeto, né, que já está em processo de seleção, irá entrar, né, a gente torce sempre para isso, a gente está aqui trabalhando para isso, para que todos aqui consigam a sua vaga na pós-graduação, então o projeto é para isso. E aí, quem já está na segunda processo de seleção, que já passou para a primeira fase, né, vai para a segunda fase, está sendo preparado para a segunda fase também, vai se deparar com a realidade de escrita de artigos, né? Já escreveu o projeto e agora vai começar a trabalhar com a escrita de artigos, com a escrita da sua dissertação ou da sua tese, a depender do curso que você está pretendendo, né, ingressar e vai ingressar, né? Nós vamos ingressar. A ideia é que a gente consiga aprovar, né, o máximo de pessoas possíveis, né? Então, aqui é um sonho possível para todos. Eu sou Raimundo Nonato, sou professor do Instituto Federal do Maranhão. No momento eu estou de licença para cursar o doutorado, né? Meu orientador é o professor Daniel Brandão. E a gente está nesse processo, né? Caminhando com vocês, junto, né?
No momento, eu não estou participando de todas as aulas do Sonho Possível, porque eu tenho aula na quinta-feira. Excepcionalmente, essa quinta, eu tirei para falar um pouco de fichamento com vocês. Tá bom? Então, vamos iniciar. Primeira coisa que a gente vai ver é essa questão das considerações iniciais sobre o que é fichamento, né? O que é esse fichamento? Para que serve, né? E por que eu devo fazer? Quem daqui já fez fichamento? Eu estou vendo aí, tem um velho conhecido meu que está aí na aula, né? O Cláudio Wesley, e ele já trabalha com fichamento há algum tempo. E os demais também, né? Provavelmente quem já fez o seu projeto já trabalhou com fichamento, quem já produziu o arquivo já trabalhou com fichamento. Mas o que seria isso? Eu queria que você comentasse um pouco. Aliás, aqui vai ser uma conversa, né? Para a gente aprender junto, debatendo a respeito dessa parte da pesquisa que é fundamental, né? Que vai, digamos que ser um alicerce, né, da nossa pesquisa. Então, no caso, para ser bem feita, ela tem que ter um alicerce bem feito. Fichamento, para a nossa escrita, ela faz parte desse alicerce. E aí, o que vocês têm para contribuir com a gente, com os colegas que já fez fichamento? Para vocês, o que é fichamento? Para que ele serve, né? Por que eu vou ter que fazer? Por que eu devo fazer esse fichamento para escrever o meu projeto, meu artigo, né? Ou alguém quer contribuir? Eu posso falar, professor? Fale. Gente, boa tarde. O professor Nonato, é uma alegria estar aqui participando desse espaço com o senhor. Gente, para quem não sabe, o professor Nonato foi meu orientador de TCC, né, professor? Que caminhou junto aí. Co-orientador. Hã? Co-orientador. Não, professor, não tem orientador, você me orientou. Mas Gente, diga, essa, contribua. essa fala que ele vai falar hoje, eu vivi isso, né? Posso dizer que foi uma fase muito importante. É uma fase muito importante do processo, de qualquer processo. Escrita de projeto para seleção, projeto TCC, artigo, enfim, né? E uma fala que ele sempre me falava nas reuniões de orientação, ele dizia assim: olha, Cláudio, tudo que tu for ler, tu ficha. Tudo que tu for ler, tu ficha. Livro, capítulo de livro, artigo. E isso peguei o hábito, né? Então, tudo que eu tô lendo para seleção, né, de mestrado, fazer artigo, né? Tem essa parte do fichamento que ela é inicial, que é aí que a gente vai ter a ideia, que a gente vai amadurecer a ideia bem certinha, né? Então, para quem não tem ainda esse hábito, é bom, né? Que abre muito, dá, es- esclarece muito, né? Então é isso. Ana, você levantou a mão, Ana? Pode falar. Oi. Então, fichamento é um método de registro, professor? É para você estar registrando tudo, é isso? Bom, já a gente vai dar mais detalhes sobre. A gente vai registrar a pergunta, a da Ana é interessante. A gente vai registrar, o que a gente vai registrar nesse fichamento? O que seria? Ela falou em registro, né? Se a gente vai estar fichando, a gente está fichando, a gente está registrando. O que seria? A Nádia pode contribuir? A Nádia levanta a mão. Leonardo, é o seguinte, assim, na questão do planejamento, do fichamento, né, a gente ficha as ideias principais dos autores, e nesse momento do fichamento, a gente já coloca aquelas ideias que possam virar citações dos nossos trabalhos também, e aí a gente escreve ipsilidre, como aquela ideia está posta ali no texto. Geralmente, eu coloco o trecho, né, e boto a página ao lado.
já para facilitar na busca futuramente. E após fazer esse fichamento ipsilídrico com as ideias do texto, logo abaixo eu faço uma espécie de resumo crítico desse mesmo texto, e aí eu vou discutindo justamente o meu entendimento sobre as ideias daquele autor. Então, eu faço tanto a parte da cópia literal, né, de trechos interessantes, importantes, juntamente com a página, como também faço esse fichamento crítico também. Varelli? Oi, gente, boa tarde. Essa parte do fichamento, a gente ganha muito tempo. E é importante também registrar, abaixo do fragmento que foi selecionado, todos os dados bibliográficos daquela citação, daquela fala do autor, certo? Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente vai selecionando esses fragmentos que têm a ver com a nossa pesquisa, e depois, quando nós não fazemos a anotação sobre a referência, a gente não sabe mais de onde foi que tirou aquilo ali. A gente joga na internet e hoje, tudo bem, né, é mais fácil. Mas, às vezes, quando a gente tira de um livro, né, daqui que a gente acha aquele pedaço ali, aí a gente acaba perdendo tempo. Então, assim, o fichamento, eu acredito que é uma metodologia, né, para se fazer seleção de obras fundamentais da pesquisa, né, a partir do fichamento que a gente vai já enumerando os pontos principais, é a parte teórica, gente, eu acho assim que é fundamental, porque a gente não tem ainda nome para sustentar a ideia, então esse fichamento aí eu acho que colabora bastante para isso. Bom, aí, mais alguém quer contribuir? Bom, a Ana fez o questionamento, né? É um registro. Aí eu perguntei, registro de quê, né? Aí a Anália trouxe as contribuições dela a respeito do que como ela já trabalha, como ela já faz, né? A questão de citações, a questão crítica, então é um registro que ela faz dos artigos ou livros que ela leu. A Varela trouxe mais umas contribuições a respeito disso, então o fichamento de fato é um registro que você está fazendo a partir da leitura que você está fazendo, né? E aí, tanto a Amália quanto a Valéria, elas trouxeram essa questão, serve para quê, né? Já trouxeram indicação, mais ou menos, uma indicação do para que serve isso, né? Para você não se perder, para você não esquecer daquilo que você considerou importante nas suas leituras, né? Mas por que eu devo fazer esse fichamento? Justamente para se orientar na escrita, né? A sua escrita, ela vai contribuir bastante com a sua escrita, e da forma como você faz, quando você vai passar para o projeto, ou para o artigo, ou para a sua futura tese, dissertação, ele já lhe dá uma boa indicação da escrita, né? Você já consegue avançar bastante na escrita. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Os tipos que é mais utilizado, alguns tipos de fichamento, e a importância dele, e ao final eu pretendo trabalhar com vocês. Hoje em dia, a gente está num mundo muito moderno, hoje em dia a gente utiliza ferramentas, tem gente que gosta muito do caderno ainda, né? Tem gente que gosta muito de trabalhar com Word, ou você pode trabalhar com Excel, assim você queira, temos as IAs, né? E hoje, no final da aula, a gente vai verificar uma questão das IAs, como fazer isso com a IA, certo? Vamos primeiro navegar um pouquinho sobre esse fichamento. Aqui nós temos o fichamento de acordo com o dicionário Oxford, né, 2025. Ele diz que o fichamento é o ato ou efeito de fichar, né, um conjunto de dados relevantes de alguma coisa, né, no caso geralmente anotados, arrolados em fichas, folhas avulsas, etc. Então, até por exemplo, os alunos resolveram as questões consultando apenas as folhas dos livros. Então, você vai pegar e vai, no nosso caso, é justamente essa definição
tanto a 1 quanto a 2, você está fichando aquele livro, aquele artigo que você leu. Então, você está pegando os dados relevantes dessa alguma coisa, você está anotando aqui, né? E vai rolando nas folhas, quer seja folha de papel, quer seja na folha digital, que é um arquivo do Word que você abre, ou quer seja no, na questão da IA, digamos assim, ou no gerenciador de referências também, né, que temos aí como fazer esses fichamentos de uma forma digital, de uma forma mais moderna para quem gosta, né? Tem gente que não larga do caderno. Isso, mas é uma questão de gosto de cada um. Mas o fichamento é isso, né? Então, você vai pegar os dados relevantes e vai anotar em um determinado local para não esquecer, como disse a Varela, né? Então, para você não se perder, também como foi pontuado pela Nádia, né? Para trazer os dados importantes da pesquisa dela e fazer um fichamento, quer seja citado, quer seja crítico, que a gente vai ver já já. Aqui eu vou usar duas referências básicas, que é o livro do Prodonov Freitas, 2013, né? A metodologia da pesquisa, certo? E o de Marconi Lakatos, né, de 2003, certo? Então, os dois livros de referência que a gente vai utilizar. O Prodonov Freitas, ele é um livro, digamos assim, de linguagem mais acessível, né? O Marconi Lakatos, ele traz muito, Marconi Lakatos, né, são as mulheres, elas trazem bem mastigadinho os tipos de fichamento, né? E aí, esses livros, eles vão ficar disponíveis para vocês. E aí, o Prodonov Freitas traz que fichamento é uma forma de investigar, que se caracteriza pelo ato de fichar, né? Ele está em fichas, então, é a ideia de fazer fichas, de trazer uma ficha para cada documento que você está trabalhando, que você está estudando, o livro, quer seja um capítulo do livro, quer seja um artigo. Então, você vai registrar todo o material necessário à compreensão de um texto ou tema, né? Então, você vai trabalhar e vai ler aquele texto e vai fazer esses fichamentos que você achar que são importantes para a sua compreensão daquilo que está sendo trabalhado. Então, é uma parte importante na organização da pesquisa, né, de documentos. Permitindo fácil acesso aos dados fundamentais para a conclusão do trabalho. Então, se você está se preparando para escrever um projeto, para escrever um artigo, para escrever uma tese de dissertação, quando você lê um artigo que faz parte daquilo que lhe interessa, que faz parte do seu problema de pesquisa, né? Então, você já viu nas aulas que tudo que a gente vai falar, vai trazer para a nossa pesquisa, tem que conversar com o nosso problema de pesquisa. E ele tem que ser importante para concluir esse trabalho, né? Tem que ter um link com o que a gente está buscando pesquisar, está buscando identificar naquela nossa pesquisa. A ficha, sendo de fácil manipulação, permite a ordenação do assunto, né? Como Varela colocou, Nália colocou, né? Então, ocupa pouco espaço, né? Hoje em dia, essa questão de espaço, ele ocupa, né? A questão das folhas que você carrega, que ele coloca aqui, você transportar de um lugar para o outro, numa realidade um pouco mais anterior a essa que nós vivemos. E aí, nessa questão dele, que ele coloca de ser transportado de um lugar para outro, como é que vocês veem isso hoje em dia? Vocês gostam de trabalhar na forma de escrita, né, a folha de papel, ou vocês já trabalham com a documentação na digital, né? Quer seja num editor de texto, quer seja num gerenciador de referências, ou ainda numa ferramenta de inteligência artificial. Quem é que já está trabalhando, quem é que trabalha em cada um desses espaços? Já que nós temos aqui alguém que faz fichamento em folha de papel, tem gente que gosta, né? Tem muitos colegas que trabalham dessa forma. Abre o caderninho e começa a fichar. Quem é que se acusa? Eu aqui eu tenho uma opinião. O Carlos diz que é das antigas, ele gosta da folha de papel, né? A Hebe trabalha com o papel e o Word.
E o pessoal da IA, tem alguém que trabalha com a IA? Ou com gerenciador de referência para fazer isso? O Claudias é do caderno, né? Eu conheço bem. O Claudias é um caderno só para fazer esses fichamentos. Pronto, então, com essa questão de você transportar de um lugar para outro, o caderno em si, né, vai depender do gosto pessoal, é uma coisa de gosto pessoal, da forma como você se dá bem com aquilo que você pretende fazer, né, cada um vai trabalhar da maneira que se sente mais confortável, porque a pesquisa, né, o Lázaro disse que usa o Mendeley, né, um dos gerenciadores de referência. Então, já é um pouco diferenciado, já trabalha com arquivos digitais, né? E aí, a diferença é que o digital você acessa em qualquer lugar, né? Você está logado na sua conta. Já o livro você trabalha com o caderno, você tem que carregar de um lado para o outro, né? É questão de carregar um caderno é tranquilo, de levar para o outro. E aí, até esse ponto, ele leva o indivíduo a pôr a ordem no seu material, né? Então, quando você faz o fichamento, quer seja ele digital, quer seja ele manual, você coloca ordem no seu material e você possibilita essa seleção constante da documentação e há um ordenamento, né? Daquilo que você buscou como referência para a construção do seu trabalho. Agora, ele diz que o caderno serve para fixar na memória, né? Já serve para a prova escrita, treinar a letra. Importante, né? É importante que a gente, geralmente, quem gosta só do digital, tem que lembrar que para as seleções que tem prova escrita, né? É bom, já vai treinando, né? E aí você já vai se preparando para essa prova que é importante, né? A questão da letra é importante também, treinar, né? E aí você treina, realmente você, escrevendo, você treina a sua letra de um jeito ou de outro. Bom, a ficha é composta com cabeçalho, referência bibliográfica, corpo ou texto-conteúdo, indicação da obra, quem deve lê-la, e o local onde a obra se encontra, né? Então, esse fichamento, a ficha tem sido criada, ela tem umas regras para ser feita, não é simplesmente pegar e anotar. Não é uma anotação que eu achei interessante qualquer, sem pé nem cabeça. Quer dizer, eu achei uma citação muito bonita daquele livro. Eu li, o artigo tem a ver com a minha pesquisa, então ele conversa com o meu problema de pesquisa. E aí eu peguei uma citação e só copiei do jeito que estava. E se eu esquecer, se não fizer o cabeçalho, não referenciar, como é que eu vou saber? Né? Se eu não indicar essa obra, né? E qual foi? Se eu não indicar onde é que a obra se encontra. Essa parte dessa obra se encontra, ela é importante em diferentes contextos, né? Quem é que saberia me dizer, por exemplo, esse contexto aqui, por que ele é importante eu trabalhar com esse local da obra? Onde seria esse local? Por exemplo, para o Lázaro, qual o local que a obra dele está alocada? Já para Varela, qual o local que aquele artigo que ela escreveu está alocado, ou aquele livro? Como é, professor? Eu não entendi a pergunta. Como é? O local, por que essa parte do local onde a obra se encontra, ela é importante ser colocada no fichamento? Pronto, porque, pronto, é o seguinte, como a gente lê muito, manuseia muito material, se a gente não fizer o registro da localização, a gente corre o risco, dependendo do tempo, de não utilizar aquela citação, porque a gente não conseguiu localizar a fonte, ou então vai perder muito tempo, né? Ó, vai ter que pesquisar de novo. Quem aqui já... E outra Pode coisa, continuar. usar, perdão, e outra coisa, se usar a citação sem fazer a referência dos créditos ao autor, ele vai infringir a regra, a questão do plágio, né? Aí pronto. Ele vai ficar delicada a situação dessa pessoa.
essa questão é importante, né? Você citar e você colocar o texto de um autor e não citar, ou então você perder a referência. Quem aqui já perdeu a referência e teve que deletar aquela citação? Alguém já passou por isso? Cláudio? Fala, Oi, Cláudio. professor. Eu vou contar aquela situação. Gente, eu já passei por isso, né? Eu fiz, eu, eu fiz o fichamento certinho, bonitinho, e coloquei no texto. E lá e não coloquei a referência. Aquela parte do texto ficou assim, muito boa. Aí o professor Nonato olhou assim e disse, Cláudio, cadê a referência? E eu não tinha botado, e eu não tinha, como é que se diz? Eu tinha esquecido de onde eu tinha tirado. Eu só me lembrava que era de livro. Agora, qual livro? Que eu tinha fechado muito livro, muito artigo. Aí lá vai eu procurar o artigo, o livro, né? E o professor Nonato, junto com o professor Cássio, dizia assim, se não encontrar, vai tirar, que não vai ficar sem referência. Então, é muito importante, gente. Toda coisa que a gente for ler, principalmente livro, né? A gente coloca lá a referência certinha do livro, e como aí a colega disse, né? Que a gente acaba manuseando aí muita coisa, muito material. E se a gente não for fazendo o fichamento e colocando a referência, quando a gente for colocar no corpo do texto, aí, se não tiver referência, acaba aí que se meio que se perdendo, né? Ou tem gente que já faz direto no corpo do texto, né? Ali já vai escrevendo e é sempre bom, né? Já ir separando das referências e colocando lá no localzinho das referências, né? Mas eu já passei por isso e não é fácil. Leiliana? Boa noite, professor. Só queria entender esse local. Se ele foi retirado de algum artigo, de algum livro, da internet, de alguma revista. É Importante. isso? Pronto. Deixa eu ver se tem mais aqui alguém com a mão levantada, que é o João Caetano. Deixa só o João Caetano fazer a intervenção dele, que a gente já volta para você, viu, Eliana? Pode falar, João. Boa noite. Boa Estou falando noite. aqui da Bahia. Não sei se a internet está cortando, enfim. Não dá para ouvir bem direitinho. Bem-vindos. Maravilha. Obrigado, viu? Muito bom, por sinal. A pergunta da colega aí, ela meio que adiantou o que eu pensei em perguntar também, se a questão do local estaria relacionado com o endereço eletrônico, por exemplo, se for um artigo, se for um capítulo de livro, que a gente tenha buscado da internet, ou se foi um livro, por exemplo, talvez tenhamos buscado ele na biblioteca e depois eu precisaria voltar num futuro para o trabalho e teria que achá-lo no local, né? Seria nesse sentido? Pronto, então, o Cosmo tinha levantado a mão, não quer falar, Cosmo? Então, vamos nós, né? Qual que seria esse local, né? Se for um arquivo físico, por exemplo, um livro, onde é que esse livro estaria? Que livro seria esse, né? Então, tem a questão de qual livro aquela citação se refere, e esse livro, ele está contemplado aqui quando você coloca a referência bibliográfica, tá vendo? Então, o cabeçalho e a referência bibliográfica são duas partes importantes que devem ser colocadas. Então, o livro, o artigo, ou qualquer que seja o documento que você tirou, ele está indicado pela referência bibliográfica. Tranquilo? Então, para entender? Quando você coloca a referência do material, do artigo ou do livro que você retirou aquela citação, você já tem a indicação de qual foi o livro ou qual foi o artigo que você buscou. Deu para compreender? Deu para compreender, professor. Pronto. Então, vamos para a próxima, né?
o corpo ou texto-conteúdo. Esse corpo ou texto-conteúdo diz respeito à informação que você tirou, certo? Quer seja você tirar simplesmente ipsilíteres e copiar uma citação direta, ou quer seja aquela parte crítica que a Nália citou para a gente, né? Que ela faz os dois, ela já adiantou para a gente que faz os dois. Indicação dessa obra, né? A que público ela se dirige, e esse local, especificamente, se ele for físico, ele está na biblioteca tal. Indicação de onde está o local. Se é um livro físico, né? Então, um local para você saber de onde foi que você tirou, para você poder ir buscar depois. Certo? Se for um arquivo da internet, é bom que você coloque o site ou o link lá, né, para você poder ir buscar depois direto. Ocorre muitas vezes, e quando a gente salva o link, às vezes o link expira. Quem já passou por isso? Salvar o link, quando vai buscar, ele não abre mais, dá erro na página. Alguém passou por isso? Já passei por isso. Por isso que eu estou trabalhando com as questões do link. Então, o indicado, muitas vezes, se for artigo na internet, o ideal é que você faça o download do artigo, não é? E esse download, é bom que você guarde nas suas pastinhas em separado. Se você está fazendo para o seu projeto, abrir uma pastinha para o projeto, coloca os arquivos digitais lá dentro, né? Faz o download dos arquivos que vão lhe ajudar no seu problema de pesquisa. E é bom que você indique em qual pasta está, em qual eu salvei meu arquivo, eu fiz download, está lá na pasta download. Geralmente a gente faz muito isso, né? Para baixar o artigo. Aí, às vezes, o artigo não vem com o nome. Já perceberam isso? Não vem com o título do artigo. Vem com uma codificação lá. Lembram disso? Já passaram por isso? E aí, quando você baixa, aí você não sabe onde é que está, né? Então, se você deixou lá perdido nos downloads, para você encontrar vai dar um trabalho. E às vezes você não encontra, como foi o caso do Cláudio Velho, né? Ele teve que procurar, como era de livro, foi mais fácil, né? Mas se for do artigo que você baixou, e se o link se perdeu, como é que você vai ter acesso, né? E aí é importante que você faça, abra uma pastinha, deixe lá e diga em qual pasta está, né? Para você não perder. Esse local onde se encontra a obra, né, é justamente o local ou físico ou digital, aonde você pode buscar na hora que você precisar. Tranquilo? Deu para compreender? Pode falar, João. Professor, em relação a essa questão do local aí, ficou compreendido, sim, né? E essas dicas que a gente meio que, quase que um automático a gente faz, né? Mas com essa ordem da fala do senhor, a gente sempre só reafirma a necessidade e quem não tem o hábito passa a fazer, porque realmente necessitamos, né? No caso, quando expira um artigo, um link de um artigo, por exemplo, de um objeto que a gente pesquisa, às vezes tem me acontecido o seguinte, por exemplo, eu leio uma obra, uma dissertação, vamos supor, de alguém, cuja referência de um autor que aquele colega fez, né, aquele pesquisador fez, utilizou, consta lá nas referências, e a gente vai buscar aquelas referências, né? E aí eis que o link já não funciona mais, né? Tá expirado. Mas aí a gente quer utilizar aquela citação porque ela é cabível, é necessária, no caso, né? Para o trabalho também dialoga, né? E aí eu tenho me pego sempre com essa dificuldade, porque, por exemplo, eu tive no último trabalho que eu fiz de mestrado, nas orientações, até que foi no conteúdo, na disciplina seminário de pesquisa, é que nós teríamos que evitar o máximo possível o APD, né? Buscar a fonte. E a gente original. Né? Ocorre essas situações. Compartilhando aqui, e se eu puder nos dar algum apontamento assim de que
do que poderemos fazer, no caso, quando essas situações ocorrem? Abandonar a citação, o trecho, né, que é útil para a nossa discussão também, ou usar o APD, né, no caso? Bom, o APOD, né, ele é, digamos assim, ele é muito mal visto na comunidade científica, né? Então, às vezes, por exemplo, eu mandei um artigo para a revista, aí a primeira coisa que as considerações foi retirar o APOD. Então, ela não é bem vista na comunidade científica. E aí, se você não consegue encontrar a obra original através do link que está disponibilizado, né, ou você vai buscar por outra forma, encontrar aquele artigo ou na internet, ou nos repositórios, né, das universidades, que geralmente as pessoas que publicam artigos, elas estão atreladas a uma instituição, né? Pessoal, os pesquisadores da UFC publicam, geralmente os artigos que eles publicam nas revistas também estão nos repositórios. E aí, hoje em dia, é mais tranquilo de você encontrar esses artigos, especificamente vou falar de uma questão importante aqui, mas que vocês devem levar em consideração só a questão da facilidade de encontrar o artigo, que é o Google Acadêmico, certo? Então, você botar o título lá do artigo no Google Acadêmico, ele vai encontrar de alguma forma onde é que está. Mas mesmo assim, você não conseguiu o link, não conseguiu o livro, aí você quer porque quer usar aquela citação, aí fica a seu critério. Mas que não, aquilo ali você realmente não. E outra coisa, se você usar a citação tal qual está no trabalho de algo que alguém já publicou, e você vai recitar, fazer a mesma citação, você incorre em plágio, certo? Então, você tem que... qual é o ideal? O ideal é que você transforme essa citação que você achou muito interessante em uma citação indireta, certo? Você faz uma citação indireta daquela citação que você achou legal, e aí você trabalha de acordo com as ideias do Silva 2018, né, apontadas por, você diz lá, digamos assim, Freitas 2022. Você atrelou um autor ao outro, mas você faz uma citação indireta, deixando o APUD de lado. É um APUD? É, mas não é um APUD direto, não é você pegar a citação da citação, entendeu? Mas o ideal é evitar isso, é achar o original, tá bom? E outra coisa, não reaproveitar a citação de trabalho alheio. Isso também é plágio. Deu para compreender? Perguntas? Podemos continuar? E Nonato, aí, diga, pode falar. só aí na linha da questão da organização, eu particularmente, eu gosto muito de, além de salvar por pastas, eu ainda coloco ainda as pastas separadas por plataforma de busca, no caso, Cielo, onde foi que eu encontrei aquilo ali, entendeu? Para ficar mais fácil, porque às vezes você coloca aleatório, aí você vai ter que buscar em várias plataformas para poder encontrar aquele arquivo. Pronto, quando você bota a base de dados que você baixou, né, já fica mais tranquilo. Mas quem faz uma busca sem ser nas bases de dados, né, simplesmente da internet, e ela não está diretamente ligada à base de dados, tem que tomar esse cuidado. Se você vai na base de dados, Cielo, portal de perigo da CAPES, aí já é mais tranquilo de você pegar e fazer uma pastinha só para aquela base de dados, né, que nem o Cosmos faz, aí já fica mais... A triagem fica mais fácil você identificar de onde foi que veio, né? E aí, você precisar do arquivo, você vai logo na base de dados, né? E aí verifica lá, porque geralmente nas bases de dados, elas não somem, o artigo não some. Por mais que o link esteja lá inválido, quando você vai lá para a base de dados, buscar ele está lá, né? Dificilmente um artigo que está indexado na Cielo, ele vai deixar de estar na Cielo, né? E aí é uma boa dica que o Cosmo deu, a busca nas bases de dados. E fazer as pastinhas de acordo com
essas bases de dados que você fez a pesquisa, né? Mas o ideal é isso, né? Fazer, se você pegou um arquivo digital, abra uma pastinha e coloque todos os itens necessários para fazer. Porque o fichamento não é isso. Baixar o artigo não é fazer fichamento. O fichamento vem depois. Certo? Aí você vai abrir seu caderninho, ou vai abrir seu bloco de notas, o Windows, ou Word, melhor dizendo, ou vai lá para os roteiros, que a gente já vai trabalhar essa questão. E aí, o fichamento tem alguns passos de acordo com todas as novas freitas, né? Algumas coisas que são interessantes ser observadas. Antes de começar a fazer a anotação, é bom que você dê uma olhada, né? Dê uma olhada na fonte de referência, né? É bom que você leia, né, a questão do trabalho que você quer usar como fonte para a sua pesquisa, para fazer a anotação. Vai precisar usar fichas, e essas fichas, ela vai ter, pode ser a do papel, pode ser a digital, né? Ou dependendo de como você trabalha com o seu, como você faz o seu fichamento. Para cada ficha, um tema. Você tem que anotar o tema daquela ficha, né? Vou fichar um artigo. Qual o tema daquele artigo? Eu tenho que colocar o tema. Não deixar de lado informações importantes. Essas informações importantes, você vai pegar os chamados metadados do artigo, quem é o autor, né? Quem são, qual foi a revista que você tirou, qual foi a questão do objetivo, o título, o objetivo, a metodologia, que são coisas importantes, né, que você vai tirar para depender do que você quer fazer com o seu artigo. Você quer de informação que você quer daquele artigo, daquele livro. Sim, diga, José, pode falar. José, José, você quer falar, José? Estamos ouvindo. Então, e aí, nas fichas deve ficar claro aquilo que é um resumo, né? Eu estou fazendo um resumo, e aí vem os tipos a gente já está entrando no objetivo do fichamento que você quer. Será que você quer fazer um resumo? É uma citação do autor? Será que é uma referência do autor a outro? Aquela história lá que o João estava perguntando, ó, né? Aí tem a citação lá o autor citou alguém. Então, é a referência do autor a outro autor. Então, você tem que dizer no fichamento o que é. E será que é a própria apreciação crítica do material consultado, né? Se você vai fazer um trabalho crítico a partir do artigo ou do livro que você está lendo, ou do capítulo do livro que você está lendo. Não perder tempo. Esse aqui, de não perder tempo passando a limpo as anotações, isso aqui é um asterisco, né? Porque tem gente que gosta de passar limpo e aprende passando a limpo, né? Fixa melhor as ideias, né? Isso aqui é uma recomendação que está no Programa Nove Freitas, mas que vai depender do gosto da pessoa. Alguém aqui gosta de passar limpo, que escrever o fichamento para fixar as ideias? Tem gente que gosta de fazer isso. Então, essa, ao meu ver, essa é uma recomendação que vai depender de pessoa para pessoa. O que vocês acham? Boa noite. Boa noite. Eu acho assim, eu acho muito interessante, muito bom para mim, né? No caso, eu ler um determinado material, aí eu fazer a anotação, depois eu passar limpo, que seja escrito, né? Isso ajuda a aprender melhor o conteúdo, só que tem a questão que eu acabo gastando um tempo a mais, né? Tem a questão do Então, ele tempo. diz aí, né? Não perder tempo. Mas, como eu disse, esse perder tempo, no seu caso, esse tempo que você perde, ele lhe ajuda ou lhe atrapalha? Em caso, assimilar as informações?
No caso, ajuda, né? Então, ajuda. Então, de fato, é uma perda de tempo? Ou não seria perder tempo? Seria, no caso, você compreender melhor. Se você compreende melhor, você está perdendo tempo ou não está perdendo tempo? Vai depender do que a gente tem noção de perda de tempo. Temos aí quem chamou primeiro foi olha aqui, Roberta. Pode falar, Roberta. Professor, sim, eu compreendo que essa perda de tempo é ganho, porque qualquer documento normativo, ofício, você tem que passar um checklist, tem que passar uma visão nele, né? Então, assim, acaba que é uma responsabilidade de quem está elaborando o documento ter essa visão de passar uma última visão, a última vista, né? Eu penso assim, tudo que eu vou fazer, eu às vezes mando até para um colega dar uma olhada, que é importante uma segunda opinião também, né? A gente ser humilde para reconhecer que você pode ter falho em algum momento daquele documento, é isso. Varela? Gente, eu penso assim que tá tudo certo. Quem gosta de anotar, quem não gosta de anotar, eu penso que vai muito assim da pessoa, ela se conhece. Então, assim, vai ter pessoas que só conseguem assimilar escrevendo até a mão ficar doendo. E tem outras pessoas que não, depende do objetivo e do tempo. Por exemplo, se você tem um prazo pequeno para escrever um projeto, para selecionar uns fichamentos, umas coisas. Não dá tempo, meu amigo, você ficar escrevendo no caderno, né? É praticidade. Só você decide ali fazer uma logística mais rápida, e mesmo que depois você retorne aquelas anotações e já treine ali para a prova escrita, porque assim, essa questão da escrita é bom para a prova escrita, né? Porque você já vai utilizando os outros sentidos, né? É tanto que depois você pode falar, você pode gravar, você pode fazer várias coisas. Eu penso que é muito da pessoa, o método que a pessoa vai utilizar que funciona para ela aprender. O método que eu estudo pode não servir para você, pode não servir para outra pessoa, mas serve para mim. O importante é você descobrir o que funciona para você. Muito bem, Varela. João? Só complementando aí, no caso, a fala dos colegas, assim, realmente a questão da gente anotar, escrever, né, manuscrito ali, nos dá mais essa possibilidade de memorizar, de reaprender, parece que grava melhor na mente. Contudo, na correria que a gente tem, ainda bem que há os meios digitais, né, que nos favorecem também essa praticidade. Inclusive, no caso, eu tenho usado o Word, né, nesse trabalho de fichamento, usei, na verdade, mas ele já nos facilita, por exemplo, quando da redação dos nossos trabalhos, seja do projeto, seja nos capítulos, né, nas sessões da dissertação ou da tese que for. Já estão lá, inclusive, digitados, né, no Ctrl+C, Ctrl+V, para colocar no arquivo do trabalho. Vem para essa questão da praticidade realmente, considerando que eu creio que poucas pessoas conseguem estar estudando sem estar no aperto, na correria de trabalho do dia a dia. Pensando por este lado, né? Só que no caso das anotações, quem tem a prática ajuda na questão realmente da memorização, né? Infelizmente, o tempo que torna-se extenso para a gente fazer pouca coisa, né? Se for para escrever. Mas que é ganho porque se memoriza, se aprende nesse trabalho, né? Pois é, a parte das contribuições de vocês, a gente percebe que esse item F, ele depende, né? De quem, de quando a gente está falando, né? Se eu tenho um tempo, então eu ficar passando a limpo não é perder o tempo. Já se eu não tenho um tempo, esse passar a limpo vai se tornar um problema, mas as ferramentas digitais estão aí para nos auxiliar também, né? E aí, por último, ele diz que é bom que tenhamos um sistema prático para ordenar as fichas. Então, você tem que saber o que está fazendo, ordenar as fichas, separar em pastas, né? Como eu falei, a questão dos artigos, a questão do fichamento, né? Separar, deixar salvo e sempre ter à mão, enquanto durar o tempo de realização do projeto, enquanto você está naquele processo de escrita daquele projeto, daquele artigo,
da sua tese, da sua dissertação, você tem que estar com esses fichamentos à mão, né, com todos esses elementos para você, se precisar recorrer a eles, você está com eles de uma forma facilitada, né? Isso é muito importante observar. E aí, sobre o fichamento, né, o objetivo dele é identificar essas obras que você consultou, registrar o conteúdo, as reflexões proporcionadas pela leitura, né, porque não é simplesmente tem os fichamentos, eles têm alguns objetivos distintos, e organizar as informações colhidas. E aí, tem dois tipos aqui que eu gostei de utilizar com vocês. Primeiro é o exercício acadêmico, que trabalha com a questão de você fazer um resumo para uma disciplina, para algum trabalho que você está fazendo na disciplina, ou o fichamento de uma pesquisa, que é mais o objetivo que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando na perspectiva de fichamento de uma pesquisa. Lembrando que nós estamos num projeto de construção de projeto de pesquisa, né? E aí, o nosso fichamento aqui, no caso, ele se insere mais no segundo caso, né? Tem outros fichamentos, mas eu trouxe esses dois exemplos para a gente discorrer um pouco sobre eles. Essa ficha de resumo ou de conteúdo, né, porque a gente está fazendo resumo da coisa, a gente vai sintetizar claramente, de uma forma concisa, essas ideias que o autor trouxe, né? Vou apresentar o resumo da obra, que tem como característica, não é sumário, né? Não é simplesmente pegar parte do artigo, ou do livro, ou do capítulo do livro que você achou interessante, e sair copiando e colando. A ideia não é essa, né? Não é simplesmente transcrever. Isso é outro falando da ficha de citação, né? Ela não é longa e não precisa obedecer estritamente à estrutura da obra. É que você vai resumir o conjunto, qual a informação, qual foi o que o autor quis passar de informação naquele trabalho, né? Questão dos qual o problema de pesquisa ele quis resolver, qual foi o objetivo daquele trabalho, de uma forma mais você vai usar um pouco da sua criticidade também aqui nessa questão da ficha de resumo, né, ou do conteúdo, não é simplesmente pegar, copiar a citação, né? Então, essa ficha de resumo ou de conteúdo, ela tem essas características. Então, tudo que ela não é simplesmente copiar e colar, né? E também não é necessário se obedecer à estrutura do trabalho, a introdução, né, referencial, metodologia. Então, não é isso que você pretende num fichamento de resumo. Já a ficha de citação, né, ela é justamente a cópia ipsiliteris do que está no texto que você acha que vai precisar que vai contribuir para o seu projeto de pesquisa, né? E aí você vai reproduzir fielmente as frases que estão no texto. No resumo, não. No resumo, você vai dar um tratamento mais crítico, né, àquela ficha. Aquela ficha vai ter um caráter mais crítico, você vai fazer algumas intervenções, vai dar um pouco do seu parecer sobre aquele trabalho, né, com a contribuição, esse tipo de coisa. Aqui não, você vai simplesmente tirar do texto as citações que você achar importantes e copiar, tal qual, né? Observando. As citações têm que vir entre aspas, tem que seguir a norma da MNT, após a citação deve constar o número da página onde foi tirado, né? A transcrição tem que ser textual, né? Então, você vai escrever o texto tal qual como ele está, né? Aí a supressão de palavras, né, ou de trechos do texto, você vai colocar o parênteses, 3 pontinhos. Se você vai suprimir um parágrafo ou 2 parágrafos, você bota a linha pontilhada entre eles, né, entre as partes do texto que você quer citar. A frase deve ser complementada, se necessário. Nesse item aqui, a gente costuma muito ver em notícias de jornais, né, nas leituras que a gente faz, da complementaridade da informação entre colchetes, né? E aí, se você achar que deve complementar aquela informação para ficar mais clara, que você complementar vai ficar entre colchetes, né? Quem já viu isso? Quem já lembra leu alguma coisa que tem uma informação entre colchetes? Pode falar, João.
Sim, sim, essa parte que você está perguntando. Eu tenho uma pergunta, inclusive reposta aí, acho que é nesse contexto aí do fichamento, inclusive o uso dos colchetes, a reticência e tal, mas em relação à pergunta que uma colega fez no chat, em relação à atualização, professor, você pega uma citação e eis que tem alguma situação dessas aí, ou que falte uma palavra, ou que a palavra esteja com ortografia antes da reforma ortográfica, por exemplo, etc. O que nós devemos fazer? Atualizamos? Porque, assim, na experiência que eu tive em relação a utilizar uma citação que tinha algum tipo não sei se eu posso dizer erro, mas era palavra, por exemplo, faltando letras ou numa escrita diferente. Supressão de algum trecho ali mesmo do próprio autor, né, original. E aí a gente fez a escrita, escrever uma palavrinha sic entre colchetes e tal ali dentro da própria citação direta do autor, né? Qual é a colocação do senhor em relação a isso aí? De atualizar, não atualizar? Considerando a reforma, né? Bom, se as citações elas são exatamente ipsis literis o que está escrito. Se está escrito conforme o acordo ortográfico anterior, você tem que colocar do jeito que está e colocar o parênteses si. Entendeu? Você não pode mudar. Não é para mudar nada. Do jeito que está escrito, você deixa. Certo? Se é uma citação direta, você não pode modificar o que está escrito. Se ela traz alguma informação que está ultrapassada ou que está, de certa forma, para o dia de hoje, ela não se encontra adequada, por exemplo, você uso do trema. Nós não temos as palavras com trema, né? Foi suprimido a reforma. Mas se a associação traz o trema, você não pode apagar. Você vai botar SIC, certo? Porque você não pode modificar. Citação direta, não. Você pode fazer para modificar, se você fizer uma citação indireta, fazer uma releitura daquela citação de uma forma indireta, aí sim você usa as suas palavras para definir, fazer uma citação mais atualizada, digamos assim. Certo? Compreendido? Compreendeu, João? Professor, Compreendi, professor. Desculpa, professor, eu estou aproveitando o foco em relação à questão de, por exemplo, se na citação o próprio autor já colocou palavras, por exemplo, em itálico ou com alguma descrição, alguma marca própria, aí lembrar daquele detalhe do grifo do autor, o grifo da pessoa, né, do autor. Isso. Você vai ter que, se você colocou, está escrevendo, aí tem lá um negrito que já veio do autor, um itálico, aí você tem que dizer, né? Que o itálico é a observação do autor, que está em itálico, negrito por conta do autor, então você tem que dizer, lá no final da citação, colocar entre parênteses, dizer que se o grifo é seu ou se é do autor, certo? Do próprio autor. professor, Diga. eu fiz a leitura de um artigo e que tinha uma citação direta, certo? Só que quando eu fui na referência bibliográfica, a situação direta não correspondia à referência que estava lá. Inclusive, depois eu fui vasculhar um pouquinho, aí encontrei que a citação era de um livro. Né? Não era do que estava lá na questão da referência bibliográfica. Quando isso acontece, qual é o procedimento da gente? Como é que a gente faz? Bom, você achou a citação bonita, quer fazer gostou do texto, né? Aí vai lá verificar a citação original, e a citação original não era original, quer dizer, ela não está citada. Aí houve um erro por parte do autor principal desse trabalho, você está colocando, está errado, né? Ele não citou corretamente. Mas aí você não pode simplesmente copiar e colar a citação e botar correto e dizer que foi a sua citação. E você está tirando outro trabalho, é aquela questão. Por mais que ele tenha errado ao citar o trabalho, ele deveria ter corrigido, né, o autor principal. Mas para você usar a mesma citação é aquela história. É bom que você
para não ter que usar o APUD, fazer uma citação indireta, né? Mas aí, nesse caso, a citação está errada, o autor original. Então, você faz a citação do trabalho que você está consultando, a citação está errada. Você vai usar a citação indireta conforme o autor original. Você não vai citar o trabalho que está errado, certo? Mas indireta, porque se você usar do mesmo que está, por mais que esteja errado, ele pode lhe acusar de plágio. Entendi. Ok. E aí a questão da frequência, pessoal, estou tentando aqui agilizar aqui, mas vai dar certo. Eu consigo aqui. Frequência. Ponto. Vamos continuar com a questão do pensamento transcrito é de outro autor. Então, ó, você tem que assinalar que o pensamento é de outro autor. Justamente esse caso aí, ó. Você vai, mesmo que esteja errado, você vai dizer, na hora de fazer a fichamento, você tem que dizer que o pensamento não é daquele autor original, é do autor, não é do trabalho que você está consultando, é do autor que ele citou. Ah, mas ele citou errado? Não tem problema, você vai dizer que é do autor que é o original, de fato, né? E aí você vai trabalhar nessa perspectiva. E temos a ficha de comentário analítica, né, que consiste na explicação, interpretação crítica pessoal das ideias, ao seu trabalho ou parte dele. E essa ficha de comentário, né, essa questão de analítica, que é aquela questão de usar crítica que a Nádia falou, você vai fazer comentários sobre a forma pelo qual o autor desenvolve o seu trabalho, no que se refere aos aspectos metodológicos, né? Você vai fazer análise crítica do conteúdo, você vai colocar suas percepções daquele conteúdo, né? Então, ela é uma coisa mais pessoal a partir da pesquisa que você quer desenvolver, do seu problema de pesquisa, certo? E aí você vai sempre citar a obra original que você está fazendo esse fichamento analítico, certo? E aí você vai ter que trabalhar com a questão você vai interpretar esse texto, né? E se for um texto obscuro, você vai tentar tornar mais claro a partir das suas ideias. Você vai comparar essa obra com outros trabalhos, se for o caso. Se você achar, essa obra aqui, esse texto aqui está muito denso, tem um texto aí que ele fala, eles têm a pesquisa dele é parecida ou é complementar, então eu vou utilizar os dois, vou botar os dois para conversar, para comparar, ver se eu consigo encontrar uma coisa que realmente trabalhe converse com o meu programa de pesquisa, né? Deixar clara a importância, né, da obra para o estudo que você está fazendo. Então, isso aqui é o fichamento analítico, o fichamento que é o fichamento crítico, né? Interpretar, comparar, se precisar, explicitar essa importância para o seu trabalho. E aí tem outros fichamentos, né, o bibliográfico e a ficha de esboço. A ficha de esboço ela é um pouco mais detalhada, um resumo mais detalhado. E aí eu vou deixar o livro para vocês consultarem sobre esses dois tipos, né? E aqui eu tenho um exemplo, né, de fichamento. Esse fichamento aqui é um fichamento bibliográfico, né? E aí nós temos o fichamento, aqui no caso, analítico, né, que trabalha aqui, a obra são a mesma, ó. Mesma obra do Terence Maria Amélia de Almeida, A Breve História do Feminismo no Brasil. Aí ele traz aqui um tipo de fichamento aqui, né, que esse aqui é o fichamento bibliográfico. Aqui nós temos o fichamento, no caso, analítico, né? E, por último, nós temos o fichamento de citação, que é ipsis-literis, né? Tá pegando, ó. Observe que todos eles, nós temos o título, né, o tema, ó, Educação da Mulher, a Perpetuação da Justiça, qual é o histórico do papel da mulher na sociedade, qual é o que ele está trabalhando, o que ele está trazendo, né, nesse trabalho. A referência bibliográfica conforme a BNT, aqui em cima, ó, e depois ele traz a citação de acordo com o tipo que se deseja fazer a citação, que é fazer o fichamento, né? Aqui nesse caso é o fichamento de citação, que ele traz copia ipsis-literis, indicando a página, fazendo a supressão de palavras com os três pontinhos, né?
e referenciando todas as citações. No outro, nesse aqui, né, que é o analítico, ele vai trazendo, né, uma questão de, já é uma coisa mais analítica, né? A autor se baseia em análise de texto, na sua própria vivência, então você vai fazendo uma análise do trabalho que ela publicou. Também temos o tema, né? Temos aqui a BNT, ó, bem definida, e temos o fichamento em si, e esse aqui que é o geográfico, né? Está trazendo em qual campo é que ele está, o que ele traz de trabalho, o que ele aborda, então é uma coisa mais referencial, né? Então, esses são os tipos, os 3 tipos que eu trouxe para mostrar para vocês, que estão lá no Plano 9 Freitas. A Marconi Lakatos, ela traz um pouco mais outros exemplos, né? Vocês podem consultar. E aí, como a gente... Deixa eu só ver se eu consigo gerar aqui o link de vocês, da frequência. Enquanto isso, vocês têm alguma pergunta a fazer? Ficou compreendido essa questão do fichamento, a importância dele, a importância de você guardar essas informações, os arquivos originais, onde está o seu fichamento, permanecer com ele durante todo o percurso da sua pesquisa? Perguntas? Dúvidas? Boa Contribuições? noite, professor. Pode Boa falar. noite. Desculpa pela voz, estou um pouco afônica. Tudo. Desses fichamentos que o senhor apresentou, eu já estou no mestrado. Quais seriam os melhores para nos ajudar na dissertação? Bom, eu tentei trazer aqui os que a gente mais utiliza. Quais são eles? O que a gente usa bastante é esse aqui, o último, que é o de citação, né? A gente usa muito. E o outro, que ajuda bastante na nossa escrita mesmo, é o analítico. Você vai fazendo e vai fazendo essa análise, vai fazendo essa crítica do texto. Porque você vai usar ela quando estiver escrevendo o seu trabalho, né? Quando você busca o seu referencial teórico e vai fazendo esse fichamento de citação é muito importante, porque a partir dele você vai ou usar a citação direta que está do jeito que você fichou, ou a partir dele você pode fazer uma citação indireta a partir dessa citação que você já está no seu fichamento. Você não precisa recorrer mais ao texto original. Seu fichamento já vai lhe dar uma base para você escrever, certo? Já o analítico é as suas percepções daquela obra. Então, quando você estiver escrevendo lá a questão dos resultados, tanto ele vai ser útil lá na fundamentação teórica, quanto ele vai ser útil lá nos resultados de discussões. E também vai lhe ajudar a construir a questão das suas conclusões do seu trabalho, certo? Então, a meu ver, esses são os mais importantes. Os outros tem outros, tem. Mas para a escrita de uma pesquisa, se a gente focou aqui na pesquisa, né? Esses seriam os mais importantes. Alguém tem alguma contribuição? Ou acha que tem outra forma de fichamento que seja mais útil? O que vocês acham? Tranquilo? Eita, será que eu digo a fórmula aqui? Perguntas? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, quando vocês estão aí pensando, uma coisa chamada... já ouviram falar no SciSpace? Vai dar para a gente ver? Questão por dar adiantada da hora, eu quero mostrar para vocês o SciSpace. Pronto, essa aqui, pessoal, a tela do SciSpace, né? É uma inteligência artificial específica para
pesquisa científica, certo? E aí, ele tem aqui os bate-papos, que dá para você fazer igual uma IA, né? A IA normal, generativa. E aí você tem aqui, ó, essa parte, converse com o PDF e a revisão de literatura. Eu vou abrir aqui e conversar com o PDF. Ele é grátis, mas é assim, ele tem um limite de interação por dia, o grátis, a parte grátis. Então, a intenção não é pagar nada aqui, então a gente vai fazer só um... você tendo uns dias para trabalhar, então não tem problema, né? Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, para a gente fazer uma rápida interação com ele, porque ele ajuda bastante nessa questão de fichamento, certo? Quem já usou ele para fichamento? Alguém já usou? Ou nunca usaram o SciSpace? Pronto. Então, você bota scispace.com e vai abrir essa página aqui, certo? O problema da frequência, pessoal, é porque eu não estou conseguindo gerar o link, porque eu estou apresentando para vocês e o celular não deixa eu abrir o Google Forms, né? E é o que eu vou fazer com vocês. Assim que terminar, eu vou abrir o link e vou deixar o link disponível por 1 hora para vocês preencher, tá bom? Com licença, ele já pediu o Agner, ele botou aí, ó. Já tá no chat. Botou já? Vou assinar. Se o Agner botou, ótimo. Perfeito. Então, ótimo. Aqui, só conferindo aqui. Relaxa, prof, vai dar bom. Vai dar certo. Então, se o Abner colocou o link da frequência, viu? Então, já Mas está ok, já está tranquilo a a questão da questão é frequência. quem está no celular, que não consegue preencher, porque ele não está linkado com o link no celular. Ele está aqui abrindo normalmente, ô Nádia, o meu. Aí depois vocês copiam e colam aí no navegador, quem puder, né? Mas aqui está abrindo normalmente, Nádia. Não sei se é o... Vejam aí direitinho, tá? Então, vamos para finalizar, vamos ver essa questão aqui do SciSpace. Observe que eu fiz o upload de um artigo aqui nele, tá vendo? Tá aqui o artigo em PDF. E aí, ele já tem algumas coisas, algumas perguntas pré-estabelecidas. Ó, quais são as implicações práticas que já vão servir para o nosso, podem servir para o nosso fichamento? Quais são as limitações do estudo? Quais são as conclusões? Qual é aquele pede, você pode pedir para ele explicar o resumo para você, quais foram os métodos usados, quais foram quais são os papéis ou os artigos que estão relacionados com ele. Por exemplo, se eu botar aqui quais os principais insights do artigo. Eu posso perguntar o que eu quiser para ele, ele vai me responder. Com um detalhe, ele está escaneando a literatura e vai me responder vai me dar algumas respostas. E aí, ele vai trazer algumas respostas e ele vai indicar qual parte do artigo ele tirou, qual é a página, ele vai buscar bem em cima do que ele trouxe aqui, e você achar interessante, ele já vai lhe dizer qual é a página e você consegue fazer um fichamento interessante com ele, certo? É recomendado, tá vendo? Ó? Ele trouxe aqui, ele traz em português, em inglês, mas você pode pedir para ele botar em português. Ó. Português do Brasil. Ele vai traduzir para mim, né, essa questão do chat aqui. Pedir para ele fazer de tradução de novo. Eu vou pedir para perguntar de novo, porque ele trouxe em inglês. Mas uma coisa que você pode, tranquilamente, traduzir isso aqui, mas é bom que você pedir de novo para ele fazer isso, ó, porque ele trouxe em inglês, né? Eu quero em português.
Mas já dá para a gente identificar, ó, tem uns números aqui que indicam de onde foi que ele tirou. Quando eu clico nesse númerozinho, ele vai jogar aqui no artigo e dizer exatamente onde foi que ele tirou essa citação. Ele está trabalhando aqui, ó. Aqui, ó, trouxe em português, tá vendo? E aí, ó, eu quero essa citação aqui, essa importância da triangulação sustentada em dados. Aí eu quero aqui, o artigo enfatiza que é uma matriz de investigação conceitual. Eu quero saber de onde foi que ele tirou. Aí eu clico aqui, ó, locate em PDF, localizar no PDF, ó. Tá aqui, ó, exatamente onde ele tirou, qual a parte, ó. E aí, não dá para ver, mas fica assim num cinza mais escuro, né? Ele trouxe daqui, ó, essa última citaçãozinha aqui, ó, localizar em PDF, ele mostra exatamente onde foi que ele tirou. Qual é a página, né, que você está trabalhando. E aí você pode transformar numa citação direta ou indireta. E você pode, ó, aqui embaixo tem, ó, Save to Notebook. É o bloco de notas dele. Você pode salvar no bloco de notas dele, ó. Tá salvando para mim depois, quando eu entrar. Se eu estiver logado com o meu e-mail, ele vai me dar acesso a esse bloco de notas que eu salvei, certo? Aqui, ó. Ele salvou aqui o artigo no bloco de notas, ó. E aí ele abre o artigo, você não precisa baixar, não precisa fazer download. E você, se preferir, vai anotando, né? As notas que ele trouxe, né? Aqui, ó. Aquilo ali que eu fiz, ele salvou e ele já traz aqui a referência aqui embaixo, ó. Pronto para copiar e colar. Ele está no estilo APA. Eu não quero APA, não. Eu quero ABNT. Será que tem ABNT? Vou procurar aqui ABNT. Faz referência aqui, viu? Faz referência no mundo. Será que é ABNT? Pronto, ó. ABNT Brasil. Pronto, ó. Aí traz a referência em ABNT. Estão vendo? É uma ferramenta que eu acho muito útil para nós, pesquisadores. O que vocês acharam dela? Eu teria mais coisas para mostrar, mas já são 7h01, né? Infelizmente, o nosso encontro está finalizando, tá bom? Então, fica aí, para quem vocês quiserem treinar com o SciSpace, ele já traz, você já vai fazendo o seu fichamento, né, de uma forma mais dinâmica, mais rápida, você salva, e aí pode falar, né? Donato, essa IA que você está apresentando é semelhante àquele notebook LM? Diferente. Qual a diferença dele para o notebook LM? Vocês querem que eu mostre o notebook LM, hein? Só 10 centavos? Se quiser esperar aí, a gente mostra rapidinho, só rapidinho. 2 minutinhos para a gente ver a diferença. Tá? Professor Leonardo, antes de você Diga, passar para o outro, me tire só uma dúvida. Para você, no passo a passo que você fez aí, para você informações da triangulação, como foi que você fez, por favor? Pronto, vamos voltar aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, vocês estão vendo a tela aqui, né? Ok. Aí você tem aqui, ó, conversa com PDF, tá vendo aqui a minha esquerda? Tá, eu entendi. Você vai clicar em conversa com PDF. Aí você Professor, vai, por favor, a partir da bota conversa do PDF, Com licença, por favor, bota esse link aí aqui no chat, bota para a gente. eu vou colocar. Aí você vai fazer o upload do artigo que você está trabalhando, certo? Depois que você fez o upload do artigo, vou botar o link aqui logo no chat antes que eu esqueça. Tem alguém com a mão levantada? Pronto, aí o link, ó. Certo? Já vai direto para o chat PDF. Aí depois que você faz isso, ele vai lhe abrir para você o PDF, tá vendo? Aqui, deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui, ó, está à minha esquerda, essa coluna aqui à esquerda, My First Notebook, é justamente que eu pedi para ele salvar a anotação que ele tinha feito. Lembra? Eu fiz uma pergunta para ele, eu pedi para ele salvar. Ele salvou.
Aí aqui eu posso botar um título, ó. Por exemplo, fichamento. Posso escrever fichamento. Fichamento, artigo 1. Pronto. Vai ficar salvo, tá? Eu vou fechar isso aqui. Tá aqui o meu artigo. Do lado, aqui tem o chat, tá vendo? Ó? Do lado da minha direita, aqui embaixo. Chat. Vou clicar nele. Já, aqui tem a linguagem, ó. Eu escolho o português, tá? Para eu poder me dar a resposta em português. Senão ele vai trazer em inglês para você. Aí aqui embaixo tem Ask and Question. Então, pergunte. Faça uma pergunta. Certo? Aí aqui, nesse campo, você vai fazer a pergunta. Que pergunta você quer fazer para esse artigo? Alguém faça uma pergunta aí para eu saber. Eu perdi os insights. Faça uma pergunta aí para eu perguntar para ele. Azul. Quem quer? As divergências com outras informações, no Quais caso. as divergências? Sim. As divergências nas informações, né, no caso. Nas informações. Nas informações. Pronto. Aí eu boto, ó. Dou o playzinho aqui, ele vai pensar. Está perguntando. Está pensando. Demora um pouquinho. Ele está num problema na frequência, né? Ó, tá vendo? Ó? Ele trouxe aqui para mim, ó. Esclarecendo a natureza da diferente informação. Aí está dizendo, se enquanto apresentar uma metodologia, aí foco do artigo, falta de comparação interna. Ele diz que está faltando essa comparação. Né? As tabelas, né, ilustram as dados no processo de construção, em vez de apresentar informações diferentes para comparação. Eles mostram como dados diferentes, fontes de observação, entre os professores, são integrados esses dados. Então, esse artigo é uma exposição singular da metodologia de um projeto de pesquisa e justificativa, não uma análise comparativa de diferentes conjuntos de informações, está vendo? Ó? Ele disse o que tem direitinho. E depois de trazer isso aqui embaixo, ele sugere algumas outras possíveis perguntas que você pode fazer. Será que não interessa para você perguntar quais métodos específicos de triangulação foram usados? Será que é importante você perguntar como os resultados da aprendizagem dos alunos foram medidos? Ele já traz algumas possibilidades de pergunta que você queira fazer. Ele já traz, né? Fora a pergunta que você fez. Eu faço essa primeira pergunta, e aqui, né? Uhum. E aí, ó, ele traz a citação do que ele trouxe, onde é que está no artigo. Você clica no númerozinho aqui, ó, locating. Pronto, era essa parte aí que eu queria ver onde é que eu vi a citação. É nesses númerozinhos aí do lado, né? Númerozinho, você aperta o númerozinho e vai buscar exatamente qual local do artigo está a citação que ele está se referindo, a parte que ele está se referindo, certo? Tá bom, obrigada, professor. Eu gosto muito dessa. Gosto mesmo. Ela é muito interessante, especialmente para fazer esse fichamento. E só rapidinho, Notebook LM, qual a diferença do Notebook LM? Notebook LM, ele tem no Google de todo mundo. Todo mundo que tem e-mail do Google tem um Notebook LM. Ele é de graça, não precisa pagar, certo? Aí você vem aqui, ó, tá vendo ó, os pontinhos do e-mail? Clica nele. Aí lá embaixo tem, ó, Notebook LM. Estão vendo? É só clicar. Ele vai abrir para você a IA Notebook LM, que, como é que ele funciona? Ele só funciona quando você dá para ele um arquivo, no caso, um artigo. Vou pegar o mesmo artigo. Aí aqui ele já vai fazer para você um resumo do artigo, ó, tá vendo? Também é muito bom, também gosto dela, é outra IA que eu gosto. Parte interessante, quando você usa o Notebook LM e o SciSpace, não tem perigo da IA se apropriar do seu trabalho e quando você passar o seu artigo no plágio, ele dá IA. Porque aqui ele vai trazer uma coisa que é especificamente sua, tá? Mas aqui, no caso, o SciSpace é mais seguro. A linguagem do Notebook LM também é a linguagem de IA. Então, você não pode só copiar e colar daqui, tá bom? Tem que ter essa ideia, essa parte interessante. Eles auxiliam. Mas aqui, ó, observe que ele traz algumas coisas importantes. Ele traz o resumo em áudio, ele faz um resumo em áudio para você. Ele faz um resumo em vídeo.
ele cria um mapa mental, certo? Ele cria relatórios para você a partir desse arquivo, e ele cria cartões didáticos. Você pode também, ó, adicionar notas a ele. Cartões didáticos, relatórios, você pode ir adicionando. Você pode deixar só uma tela aberta para facilitar a sua vida, né? E aí você pode... Ele dá algumas opções também aqui embaixo para você, ó, de perguntas que você pode fazer, ó. Tá vendo, ó? Um artigo. Mas você pode ir perguntando no próprio console aqui da IA, certo? Você pode perguntar qual foi a pergunta da IA? Vou voltar aqui. Quais a divergência das informações? Você pode perguntar também, ó, diretamente. Só que o SciSpace é mais fiel, tá? Porque ele é específico para trabalhos científicos. Isso aqui não. Ele mexe, não é basicamente... Ele vai além disso aqui, mas o SciSpace é mais fiel, certo? E ele não dá para você o retorno. Aí ele traz aqui, ó, o que ele encontrou de inconsistência, ó. Né? Quais são... Mas ele não traz, ó. Ele não responde tão bem quanto o SciSpace. Mas também, aqui no Notebook LM, exige que você tenha prompts bem formados. Como ela é um IA, você tem que trabalhar com prompt, tá? Já o SciSpace, não. Só perguntar, ele já responde de forma bem consistente para você. Tranquilo? Deu para perceber a diferença? Deu sim, professor. Bom, Muito cientificamente falando, eu prefiro o SciSpace, porque ela nasceu para isso, tá? Ela é uma IA voltada para a ciência, para projetos de pesquisa. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo, né? Foi muito bom estar com vocês hoje, né? Estar outras vezes. A gente está no WhatsApp, a gente está aí no grupo de pesquisa. Então, se vocês quiserem entrar em contato, a gente está à disposição, tá bom? E aí, próxima semana tem de novo, será com, provavelmente, o professor Daniel, tá? E só gostaria de agradecer a todos por estarem acompanhando a gente até agora. Qualquer coisa, estamos aí para auxiliar vocês na construção do projeto, na escrita de artigo, tá bom? Então, até a próxima. Obrigado a todos. E uma boa noite. Boa noite. boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela aula, Boa noite, maravilhosa. pessoal. Boa noite.